As Horas Distantes, de Kate Morton. Estamos em 1992. O famoso clássico gótico para crianças, que saiu em 1917, A Verdadeira História do Homem de Lama, está completando 75 anos. E a editora que lança o livro resolveu fazer uma edição de aniversário para comemorar os 75 anos do romance. Como o autor Raymond Blight já é falecido, restam as suas 3 filhas, que ainda vivem na mansão que foi comprada pelo escritor. E, embora elas estejam idosas, podem perfeitamente compartilhar as suas lembranças, falar do pai e permitir o acesso aos manuscritos, aos esboços, a todo o material de que o Blight deve ter feito uso para escrever esse romance. A editora primeiro contrata um jovem para fazer essa pesquisa e entrevistar as irmãs Blight. Só que, a um certo momento, a mais velha das irmãs Blight, a Percy, resolve que esse rapaz não é o adequado, que elas querem que uma outra pessoa faça as entrevistas e que tenha acesso à mansão e aos manuscritos originais do pai. E ela indica a Ed Burchell, que é uma jovem bibliófila que trabalha numa outra editora, uma editora pequena, em Londres. E que, numa certa ocasião, praticamente quase que por acaso, ela chegou a conhecer as irmãs Blight numa situação meio de acidente e ficou muito curiosa, porque a mãe da Ed, a Meredith, foi uma das crianças que foram refugiadas na época da guerra. Uma daquelas crianças que saíram de Londres, porque Londres estava sendo bombardeada, e foram enviadas pelos seus pais para morarem com outras pessoas em outras partes do país, para ficarem a salvo. E a mãe da Ed, a Meredith, com apenas 13 anos, em 1939, foi morar justamente na mansão dos Blight. Só que a mãe da Ed nunca fala sobre isso. Nunca conta o que realmente aconteceu. E a Ed fica muito curiosa. E ela aproveita essa oportunidade, então, com a aprovação, o incentivo, a ordem da mais velha das Blight, para ir até a propriedade, fazer as entrevistas, ter acesso aos manuscritos do pai delas, que é autor desse romance que ela própria, Ed, leu quando criança e que foi praticamente o livro que a fez se apaixonar pela literatura e pelos livros. E esse é o ponto de partida de As Horas Distantes. Uma coisa que me deixou impressionada quando eu terminei de ler o livro e que eu fui relembrar os detalhes é como a Kate Morton, essa autora australiana, conseguiu colocar praticamente todos os elementos que eu citei naquele vídeo gótico, moderno ou suspense romântico. A gente tem a presença da noite, a presença das tempestades, das chuvaradas. Você tem várias cenas aqui importantes que acontecem ou à noite ou durante grandes chuvas, inclusive as tragédias que acontecem aqui. A gente tem essa propriedade, a mansão dos Blight, que é aquela propriedade assim, meio misteriosa, que pesa alguma coisa, algum segredo ali. A gente tem os segredos de família na família Blight, e alguns segredos são realmente tenebrosos. Tragédias no passado. Aquela impressão que a heroína, que é a Ed, essa jovem de 1992, tem aquela sensação de que não estão contando para ela tudo, que tem uma conspiração do silêncio ali entre as irmãs Blight. Quando ela percebe a troca de olhares entre as irmãs, ela sente que ela não está segura, que tem alguma coisa que ela deveria saber e que não sabe. Enfim, tudo aquilo que eu coloquei no vídeo, eu fui me lembrando, está aqui. E ao mesmo tempo, a Morton consegue fazer uma história assim, para mim, 10, impressionante, comovente, às vezes até realmente trágica e de uma beleza muito grande. Ela conseguiu pegar todos esses elementos clichês do gótico moderno que eu enumerei, que são as suas características que se repetem, em 9 dos 10 livros do gênero. Você encontra essas características e, no entanto, você está diante de uma obra extremamente bem escrita, extremamente bem montada, com um desenho de personagens, na minha opinião, primoroso e com praticamente todas as características do gótico moderno ou suspense romântico. Então a gente tem isso, essa
classificação clara do gênero para esse romance. A gente tem essa heroína, que é a Ed Burchell, que é uma bibliófila, e que ela volta e meia carrega com ela o romance, um exemplar do romance Jane Eyre, que é o romance mais citado ao longo de As Horas Distantes, em vários momentos. Às vezes você tem citação do romance, às vezes você tem citação de personagens do romance, mas frequentemente do próprio romance mesmo, do livro, do título. Ela é uma fã de Jane Eyre. A gente tem outros autores e romances citados ao longo desse livro. Os Mistérios de Udolfo, O Morro dos Ventos Uivantes e outros. E a gente tem os tempos narrativos. Você tem a narrativa em 1992, né, que seria o presente, e que é narrado pela própria Ed, narrado na primeira pessoa. E você tem a ação que se passa no passado, em 1939 e 1941, especialmente numa certa noite terrível de outubro de 1941. E que aí essas partes do passado são narradas na terceira pessoa. Embora você tenha bastante acesso aos pensamentos e sentimentos dos personagens, nenhum deles está contando a história em primeira pessoa. E temos o epílogo, que se passa um ano depois do tempo presente, em 1993, e que estamos com a narrativa em terceira pessoa. A Ed já não está contando, como ela conta na maior parte do tempo, em 1992. Temos também a história dentro da história, essa característica, quando você tem, logo no início do livro, a transcrição dos primeiros parágrafos do prólogo do romance A Verdadeira História do Homem de Lama. E isso não é um supérfluo para As Horas Distantes, não é um enfeitezinho a mais que a autora colocou, porque esses primeiros parágrafos são importantes, que são a transcrição do início do romance clássico dentro da história, né? Esse romance clássico gótico para crianças, que já é uma coisa incrível. Mas é importante a gente prestar atenção, tem importância para a história. O enredo de A Verdadeira História do Homem de Lama tem importância para nós entendermos também. E a própria ideia, aquilo que teria levado o autor a escrever essa história, também tem importância para o romance, para As Horas Distantes. Eu anotei aqui as coisas para ver se eu não me esquecia. Deixa eu ver, o que ficou faltando? Também tem uma coisa. Eu disse no outro vídeo que esse é um livro lindo, mas é um livro trágico, tem muita tragédia aqui e eu realmente chorei muito. Quem me conhece já sabe que isso não é uma novidade, né? Quando eu pego certas coisas assim, eu me escangalho de chorar. Chorei muito, muito, e fiquei chorando inclusive depois que eu terminei de ler o livro e já estava lendo outras coisas, quando eu me lembrava do romance, eu me lembrava da história, me lembrava daquilo que esses personagens passaram, do final trágico que alguns deles têm, que é de cortar o coração. Mas o que me impressionou muito e que deixou uma impressão assim muito doce e amarga ao terminar de ler, nas últimas páginas, na última página do romance, já no epílogo, que é curto, mas a última página de As Horas Distantes deixa esse tom assim meio doce e amargo, e que me pareceu que é uma forma da autora se solidarizar conosco, os leitores. Nem todo o escritor, me parece, faz isso, mas eu senti isso na Kate Morton no final, em que nós já vemos em 1993, né, um ano depois de toda a ação principal, da investigação da Ed, de tudo que ela vai descobrindo, e ela não descobre tudo, mas a autora nos conta tudo, tem coisas que a Ed não conseguiu descobrir, mas que nós vamos lendo, né, as passagens passadas em 1939 e 1941 e temos acesso a todas as informações, todas. Mas aí, quando chega na última página, já nos dias de hoje, mais um ano depois, né, nesse epílogo, em que a Ed está no novo lugar em que ela está morando, ela tem umas impressões sobre o lugar em que ela está morando, e as pessoas que vão visitá-la têm essas mesmas impressões. E nós que lemos as páginas anteriores e as passagens passadas no passado, né, na época da guerra, sabemos o porquê ela está sentindo isso a propósito do lugar onde ela está morando. E aí é como se a autora estivesse nos dizendo que toda aquela tragédia que nós lemos, todo aquele sofrimento, como esses personagens sofreram e sofreram muito, isso não é toda a história. Porque houve um momento em que esses personagens foram muito felizes.